Hoje é um dia muito especial para a nossa Academia de Polícia Militar Dom João VI. Nós estamos hoje recebendo aqui a ilustre presença e honrosa presença do professor Alberto da Costa e Silva. Tê-lo entre nós hoje é motivo de muito orgulho e muita honra também. Os livros nos ajudam a viver. E mais do que nos ajudam a viver, eles nos ensinam a viver com todas as contradições que neles podemos encontrar. Quando menino, comecei lendo livros muito simples. Eu não comecei lendo. Minha avó começou lendo para mim livros muito simples, como a História dos Três Porquinhos, de Érico Veríssimo, O Urso com Música na Barriga, também do Érico Veríssimo. E ela lia, como era de norma naquela época, acompanhando as palavras com a ponta dos dedos. E eu, ao lado dela, havia percorrer as páginas do livro com a mão sobre cada palavra. E aprendi a ler sozinho. Em geral, quando se lê um livro e depois se vê um filme baseado neste livro, é costume dizer-se: o livro era melhor que o filme. Só conheci uma exceção em que a maioria das pessoas diziam que o filme era melhor que o livro, que foi Il Gattopardo, do Lampedusa, filmado pelo Visconti. Mas foi a única que eu me lembre, nos meus 81 anos de idade, foi esta única vez que eu ouvi a maioria das pessoas dizerem que o filme era melhor que o livro. E por que o filme é pior que o livro? Por que o livro é sempre melhor que o filme? Por uma razão simples. Quando nós lemos, nós não apenas lemos, nós ouvimos e vemos, sentimos e degustamos. Todas as sensações nos são transmitidas pela palavra escrita. E nós montamos na imaginação a face da heroína, o porte do herói, os cenários em que as cenas se passam, as paisagens, a luz do dia e a escuridão da noite. Tudo isso nós recriamos dentro de nós à medida que lemos, porque toda leitura é um diálogo entre o autor e o leitor. Os livros sempre exerceram sobre mim, como eu contei, um enorme fascínio. E jamais vi pessoas se aproximarem dos livros que também não ficassem fascinadas. Curiosamente, pode-se passar o seguinte: uma pessoa que não se acostumou na escola a ler, e a escola devia acostumar as crianças a ler, uma pessoa que não se acostumou na escola a ler, nem em casa a ler, ela não fica fechada à leitura, nem aos livros. Quando ela tem acesso aos primeiros livros e consegue lê-los, consegue entender o que está escrito, consegue seguir as frases e os períodos, isso só se aprende fazendo, isso não se aprende teoricamente, só se aprende exercitando. Ela abre para ela um mundo novo, um mundo repleto de emoções. Ela multiplica aquilo que para um de nós é tão importante na vida, e talvez seja a coisa mais importante na vida, que é o fruir das grandes emoções. A grande emoção de amar, a grande emoção de ter filhos, a grande emoção de ter netos, e a grandíssima emoção de ter bisnetos. Então são a emoção de um dia no fim da chuva,
descobri que as árvores podem ser mais verdes do que nós jamais havíamos notado. E são os livros que nos ensinam isso. Olha com atenção, penetra surdamente no reino das palavras, como dizia o poeta. Que lá estão à tua espera os poemas que nunca foram escritos e que só vocês podem escrever. Nós lemos com atenção o que o autor nos escreveu, as confissões de um autor, porque nós gostaríamos de escrever as nossas confissões, as nossas experiências e através da escrita, submetê-la aos demais. Porque a escrita é um fator de congraçamento e os livros são de maneira distinta de nos dar as mãos a toda a humanidade. Muito obrigado. Eu vejo a nova geração, mesmo aqueles que têm acesso à escola, escolas caras. Quem estuda no Abel, estuda num Salesiano da vida, um PH, não tem cultura. As pessoas hoje não dão valor à cultura. Hoje a geração é da internet, do reality show. As pessoas se interessam mais em saber, poxa, quem vai ganhar o campeonato de futebol do que a valorização do professor, do que buscar ler um livro. Nas escolas, na minha época, né, que já tem aí uns 10 anos, 15 anos atrás, o aluno que lia realmente os livros de literatura e não lia os resumos era discriminado. Uma inversão de valores aí. Eu queria perguntar para o senhor até onde isso não é mais uma questão social do que falta de acesso por si só. Em primeiro lugar, vamos distinguir que não há uma objeção, não há um impedimento a uma pessoa que gosta de ler, de querer saber o resultado do jogo de futebol. Um dos maiores escritores brasileiros, José Lins do Rego, era mais conhecido por ser flamenguista do que era mais conhecido por ser flamenguista do que pelos livros que escreveu. Marcos Rebelo, também outro grande escritor, era América. Otávio de Faria era Botafogo. Então, realmente, o Carlos Drummond de Andrade era vascaíno, mas eu citei esses outros porque eles mantiveram durante anos uma coluna esportiva no Jornal dos Esportes, por dentro do Flamengo, por dentro do Botafogo. E um notabilíssimo, dos melhores escritores que o Brasil já teve, um grande dramaturgo, como Nelson Rodrigues, se notabilizou como cronista esportivo. Há uma coisa nos jornais de esporte que sempre me espantou, é que eles são muito bem escritos, porque é muito difícil você descrever uma partida de futebol. É muito difícil, e os escritores sabem disso, você pôr no papel o movimento de um jogador de futebol, de um jogador de basquete, ou de um jogador de voleibol, ou de um jogador de tênis, ou de um nadador, pôr isso no papel. E os cronistas esportivos, jornalistas esportivos, fazem isso bastante bem, quando não, muito bem. Quanto ao fato de serem discriminados os que se dedicam à cultura, isso não é um fato novo, isso sempre foi assim. O gosto pela alta cultura sempre esteve reservado a poucos, mas o gosto pelo livro não. Você não pode não ter um apego espantoso à alta cultura, e a alta cultura sempre só teve acesso a uma minoria, em todas as épocas, pelo menos até agora, com o abandono, com o fato de você não encontrar prazer em ler um livro. Agora, o que fazer para fazer com que mais pessoas gostem de livros?
publicar livros, ter livrarias, ter bibliotecas públicas e, sobretudo, incentivar a leitura desde a infância. Eu dava aula na Tijuca. Meus alunos eram daquelas comunidades que hoje estão pacificadas, Salgueiro, Turano. Eu dava aula numa escola municipal, que era Orsina da Fonseca, às sextas-feiras à noite. A minha cadeira era Cultura e Cidadania. E eu me lembro que eu tinha uma aluna muito querida, e essa aluna morava numa comunidade conflagrada. E ela sempre tinha que se retirar cedo da aula, porque a comunidade era muito perigosa, e, enfim. A mãe a acompanhava para proteger a sua filha. Moravam juntas e a mãe só tinha aquela única filha. E essa mãe era semi-analfabeta, se tanto. E eu me lembro que um dia, era aniversário de Shakespeare, era abril, eu resolvi apresentar Shakespeare para a minha turma. E eu escolhi um livro que o senhor mencionou, 2 personagens aqui, a Desdémona e o Iago. Otelo, que é uma tragédia que me fascina imensamente. Otelo, o Mouro de Veneza, consegue conquistar o amor de Desdémona. E, de repente, ele se vê obrigado a explicar este fascínio que a bela Desdémona passou a ter pela figura deste homem bruto, feio para os padrões daquela cidade. E ele é levado, então, a justificar aquela paixão. E eu li essa passagem, onde Otelo diz que o que, afinal, encantou Desdémona foi a narrativa dos seus dissabores, da dureza da sua vida. E imagine, professor, que depois de ler esse belo parágrafo de Shakespeare, a mãe dessa minha aluna, semi-analfabeta, chorou. Chorou. Seguramente ela nunca até então tinha lido ou ouvido uma única palavra de Shakespeare. Ela chorou e aquelas lágrimas começaram a contaminar outras pessoas. E mais pessoas choraram. Então nós vivemos num mundo onde Shakespeare ainda é capaz de derramar lágrimas de uma pessoa de poucas luzes. E enquanto isso for possível, enquanto um livro puder provocar este milagre, este mundo tem jeito.